Amém? Tome seu lugar, glorificando Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Evangelho de João. João, capítulo de número 6. É bom ter você aqui hoje. É bom estarmos reunidos. É um privilégio que a gente tem da gente estar reunido. Obrigado, irmã Lúcia, pela bala. Não é gostosa mesmo. Está queimando minha garganta toda aqui, mas vai ajudar bastante. É tão bom ter gente que cuida da gente, né? Ela percebeu que a minha voz não está legal e me deu umas balinhas. Tá chupando? Isso é terrível, hein, garota? A balinha finge que é gostosa, que tem um açuquinha. Depois, irmão, o açúcar some. Vem só o fogo consumidor, parece a grande tribulação. Mas Jesus dá graça. Vamos lá. João capítulo 6. Eu louvo a Deus por você que conseguiu vencer o cansaço, o desgaste. Você que venceu ontem o grande dilúvio e conseguiu chegar aqui hoje. Ontem pela manhã a gente meu pastor estava aqui no Rio, e ontem pela manhã a gente teve uma manhã muito agradável com ele, numa reunião de pastores em Nova Iguaçu. E aí à noite nós retornaríamos para uma outra igreja, onde teria uma outra concentração de pastores. Só que o dilúvio não permitiu a gente chegar. Aí eu falei, Cristiane, é melhor a gente voltar para casa. Vamos esperar 1 hora, a gente chega lá atrasado, mas a gente chega. Daqui a 1 hora a água baixou. A gente voltou para casa, deu 1 hora, a gente saiu de novo. E a gente ficou ilhado por aqui, por Realengo, e ficamos dando volta na rua que estava seca até esperar baixar a água para a gente poder ir para casa. E a Cristiane falou assim, será que vai chover hoje? Eu falei, parece que vai chover na hora do culto. E choveu, irmão. Está chovendo aqui. Você está me olhando com essa cara assim, essa cara de crente que não está entendendo o que o pastor está falando, mas está chovendo aqui nesse lugar. Desde terça-feira está chovendo. Vem cá, Jujuba, vem cá. Vem aqui, minha filha. Hoje eu acordei com uma mensagem dessa senhora aí. Falando, pastor, eu vou na sua casa agora. Eu falei, pode vir, está todo mundo dormindo aqui, mas vem. Ela falou, não, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu falei, então vem. E é muito, muito bom. É muito bom a gente ver milagre de Deus acontecendo. Amém, graça e paz. Não sei nem por onde eu começo, mas vamos lá. Quem me conhece, quem não me conhece, meu nome é Juliana. Alguns me chamam de Juju. E meu coração vai sair para fora. É assim mesmo. Então tá. Então, o que eu tenho para dizer é uma coisa muito simples. Eu não tenho herança de pai, faleceu esse ano, não tenho de mãe, fiquei com as dívidas. Só que eu tinha alguns complexos, algumas coisas assim dentro de mim que não deixavam eu ter autoestima, não deixavam eu crescer, nem financeiramente, nem no meu relacionamento com meu marido, e afetava meus filhos, nervosa, estressada. Mas, assim, eu me posicionei e ouvi a Deus. Tenho me posicionado todos os dias, porque eu tenho muitas dificuldades, porque eu sou igual Tomé, eu tenho que ver. Eu questiono. O pastor me conhece desde a minha adolescência. Eu questiono, eu quero provas, mas também quando eu sou ali, é aqui. Aí eu faço prova da palavra, Deus me mostra, e eu, vou lá e obedeço, e eu vejo grandes coisas acontecer, e eu fico assim, por que eu não obedeci antes? Por que eu não me moldei, não me humilhei, não entreguei ao Senhor antes? E eu tenho uma experiência muito legal para contar. Esse ano foi o primeiro ano que eu fui no Congresso de Mulheres lá em Minas. Foi o primeiro ano. E eu recebi várias palavras lá. E eu estava meio assim, meio deprimida ainda, algumas coisas, algumas perdas, uma bagagem antiga.
E lá eu deixei lá, eu falei, não, vou voltar diferente. Mas quando a gente chega, lá é semente, né? Quando a gente chega aqui, que é a Vera. E parece que com o tempo foi se perdendo, mas não foi, não. É porque é difícil mesmo, a gente tem que perseverar, todos os dias perseverar. E a palavra que eu recebi lá, que eu mais segurei, foi assim na área financeira, porque eu sempre tive muita dificuldade e, ao mesmo tempo, eu sempre ouvi palavras, você é próspera. Minha pastora sempre falou, Juju, você é próspera. Mas eu não conseguia enxergar a prosperidade. Caramba, as coisas vinham à minha mão e iam embora, ou eu estava pagando dívida de alguém da minha família, ou eu estava enrolada em cartão. Que prosperidade é essa, gente? Mas eu não entendia um pouco, eu precisava viver alguns princípios. Não bastava ser dizimista, não bastava ser ofertante. Tinha que obedecer a palavra em outras coisas. E quando eu me posicionei a obedecer, a entregar meu coração, a rasgar meu coração, mesmo errando em algumas coisas, eu fui acertando. O Senhor foi falando comigo na palavra. Cada culto, você é capaz, eu fiz o você é capaz, e algumas coisas eu fui ali, a bagagem foi saindo. E a palavra que eu recebi lá é que ainda esse ano, as mulheres que crescem, né, elas iam, né, se habilitar, pegar a habilitação. Mas a bênção que eu tenho para contar não é essa, não. Apesar que eu recebi uma proposta legal para tirar a habilitação, eu não tinha R$1 no bolso, mas eu fui lá e fiz o carnê e eu falei, amém, eu vou. Né? Se Deus está dando chão para me pisar, eu vou agir pela fé. E eu já paguei a primeira, não paguei nem o Duda ainda, mas eu estou na fé. Então, se o Senhor está dando oportunidade, eu estou indo. E o Senhor está dando os recursos. Porque eu tinha um trabalho de carteira assinada, agora eu não tenho mais. Meu esposo também não. Eu vendo quentinho, eu vendo paçoca, eu vendo móveis, eu vendo tudo. E Deus tem nos abençoado, né, todos os dias com maná. Mas tem sido bom. Experiência mesmo. Porque eu tenho tido autoconfiança, não da herança dos meus pais da terra, mas da herança assim, que Deus realmente tem me dado. E a bênção que eu tenho para contar é que apareceu uma oportunidade, né, e eu abracei ela debaixo de uma palavra aqui, né, que tem sido pregada, né, crede nos seus profetas e prosperarão. E eu tenho segurado a palavra, é para receber ouro? Eu vou receber, não sei de onde vai vir, mas amém. É para receber bênção? Então tá aqui, Senhor, chega. Eu estou cansada de escassez, estou cansada de me lamentar. Tá na palavra? Qual é a condição? Obediência? Então eu vou obedecer e Deus vai fazer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu só tenho que estar ali pronta. Né? E o que aconteceu foi que eu passando num grupo que eu participo, eu vi lá um carro. Aí eu olhei, eu falei assim, poxa, carro bonitinho, eu vou habilitar, tem um carro, pode ia ser legal. Aí, por curiosidade, eu perguntei o preço. O preço não estava nem dentro das minhas condições, nem perto. Aí eu, poxa, tá, tudo bem. Aí depois o rapaz falou que aceitava oferta. Aí eu falei, tá, mas aceita cartão? Não, é esse preço porque tá com dívida. Tá com dívida, então dá para parcelar a dívida, já facilita para mim. Aí eu virei para um primo meu e falei assim, primo, você sabe que eu vivo um dia de cada vez porque eu vendo quentinho. Tem dia que vende uma, mas tem dia que vende 10, enfim. Você confiaria de me emprestar o seu cartão para eu poder comprar um carro? Ele falou, claro, para você, eu sei que você tem palavra. Vai faltar qualquer coisa, mas você vai honrar com a tua palavra. Você vai vender tudo, até o Gabriel. Ele é muito divertido. E ele ali me desafiou em várias, assim, porque ele é demais. Não. Aí, eu sei que você vai dar seu jeito, mas você não vai deixar as prestações. Está aqui o cartão. E, assim, para a glória de Deus, como eu falei, o Senhor dá o chão para a gente pisar, basta a gente crer. Eu ainda não tenho habilitação, mas eu já tenho carro. Para a glória de Deus, essa é a minha bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Pensa um monte de mulher habilitada na igreja. Glória a Deus. Juju e Serginho levaram o carro lá hoje em casa. Deus abençoei.
porque acreditou numa palavra que saiu do altar. A Bíblia diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ver a glória é resultado do crer. E a gente sempre inverte a ordem. A gente quer ver para depois a gente crer. Mas a ordem é crer e depois você vai ver a glória de Deus. E eu quero profetizar que você vai ver a glória de Deus mediante a fé que você tem em Jesus. João capítulo 6. Quero aproveitar o breve momento que a gente tem aqui. Eu sei que desde o início do mês a gente está falando toda semana, toda terça e todo domingo, pela noite pelo menos. A gente tem falado sobre esse tema, X, multiplique o potencial que Deus te deu. Porque tudo já está dentro de você. Deus, quando Ele criou e colocou valores dentro de você. Só que os valores são diferentes e diversos. A gente já falou em uma semana aqui que a um Deus deu 5, a outro 2, a outro 1. Não significa que aquele que recebeu 5 é maior do que o que recebeu 1. Ele recebeu 5 por causa da capacidade que ele tinha para receber 5. E é interessante que aquele que recebe 1 tem medo, enterra, e quando o Senhor volta, ele desenterra e diz, olha, eu enterrei, está aqui, desenterrei, está aqui o que é do Senhor. Ele diz, servo mau e negligente. E ele pega aquilo que estava com aquele, e o lógico seria pegar aquele 1 talento e dar para aquele que tinha 2, multiplicou, estava com 4, mais 1, ele ficaria com 5, ficaria paralelo ou quase perto daquele outro. Mas ele pega o que tinha 1 e dá para o que tinha 10. E assim, agora esse tem 11. Por quê? Por causa da capacidade daquele. Se ele tinha agora 11, ele ia multiplicar isso em 22. E eu quero dizer que Deus já colocou dentro de mim e dentro de você uma capacidade. Deus colocou dentro de nós virtudes. Ah, pastor, eu penso em fazer um concurso. Deus já colocou dentro de você a virtude, Deus colocou as habilidades dentro de você. Pastor, por que eu ainda não passei? Talvez te falta crer. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Sabe o nosso grande problema? Eu vou fazer, eu vou ver se vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou colocar a mão nisso aqui, eu vou ver se vai dar. Não vai dar, porque se você não acreditar, se nem você acredita em um projeto, se nem você acredita que aquilo que você empreende, você vai ver um milagre acontecer, não vai acontecer nada. Então, quero dizer para você que essa série de mensagens tem uma finalidade, gerar fé no seu coração. Sabe, que a igreja seja movida por fé. E ontem foi uma manhã assim, muito especial que eu e o Cristiano vivemos, porque me colocaram assim, eu falei, Deus, obrigado por usar esse irmão. O irmão da igreja me conhecia. E quando eu já cheguei um pouco atrasado na reunião, e aí ele me viu lá na porta fazendo a inscrição para entrar. Ele falou, ô pastor, estava esperando o senhor aqui, eu sabia que o senhor ia vir. Eu falei, que bom, cara. Então vamos lá que eu vou colocar o senhor para sentar lá na frente. Eu falei, cara, eu sento aqui. Não, tem um lugar especial. Eu sentei exatamente, se fosse comparar aqui, onde a Josélia e o Alex estão sentados. E aí eu cheguei, meu pastor estava terminando de pregar, e quando meu pastor terminou de pregar, subiu um pastor para pregar. Subiu não, ele estava embaixo pregando. Um pastor muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, que tem uma grande igreja aqui no Rio, pastor Marcos Gregório. Caramba, passou um filme na minha cabeça. E a Cristiane fez questão de lembrar isso. Há muitos anos atrás, a gente se matriculou no seminário teológico. Era na Pavuna, nós morávamos em Nilópolis. E a gente só tinha o dinheiro para pagar a passagem de ônibus de ida e volta. E na época sobrava R$1. E a caixa de caqui era exatamente R$1. Vinham 6 caquis, 3 meus, 3 da Cristiane. E às vezes eu estava com muita fome, comia os meus 3 e orava para ela me dar um caqui dela. E às vezes ela comia 2 e falava, eu acho que eu não vou comer esse agora não. Eu falei, não, então dá para mim que eu vou comer o caqui. E a gente enchia a barriga d'água mesmo. E voltava para casa, não tinha janta em casa. Mas tinha um alimento espiritual que eu chorava. A gente saía correndo da aula, pegava o ônibus, saltava no ponto final em Nilópolis, ia voado, porque às 11 horas começava o programa na rádio do pastor Marcos Gregório. E ele começava falando do Salmo 150,
Louvai a Deus, louvai no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai na excelência da sua grandeza. E quando começava aquela vinheta, ele falando, eu ficava sonhando, eu falava, cara, um dia eu vou ouvir esse homem bem de perto, um dia eu vou estar perto dele, um dia eu vou estar, sabe, eu vou poder ouvi-lo e tal. E aí, quando ele começava a pregar, e ele sempre, a mensagem dele voltada de fé, eu chorava quase que todo dia. Eu chorava deitado, a gente não tinha sofá dentro de casa, a gente era novo de casado, só tinha um tapete, e eu chorava naquele tapete, ouvindo aquele homem pregar, e a minha oração não era, Deus me dá um sofá, me dá uma televisão, me dá um aparelho de DVD. Na época existia um negócio chamado DVD. Quem lembra do DVD? Não é o David aqui da igreja, não. DVD era um aparelho eletrônico que se colocava um disco desse tamanho, e esse disco rodava, e aí tinha um leitor que projetava as imagens na televisão. E aí eu ficava, cara, eu não quero um aparelho de DVD, eu não quero uma televisão, não quero um sofá, eu quero a unção que esse cara tem para falar da palavra de Deus. E eu chorava, e aí quando acabava ele, eu partia para outra rádio, porque tinha um outro pregador chamado João Ribe Palharim, os pregadores do telhado. E aí eu gostava porque ele contava umas histórias, eu entrava dentro das histórias dele, e eu ficava, cara, esse cara fala tão bem, que dá vontade de ouvir ele a noite toda. Eu falava, Deus, me dá graça para mim falar assim. E aí ontem eu estava sentado a 5 metros do pastor que eu ouvia pregar na rádio. Eu falava, cara, será que um dia eu vou ter o privilégio de estar perto desse cara? E ele pregando, falou, amanhã, era para ele pregar 40 minutos, acho que ele pregou umas 2 horas, e não parava, já ia dar 1h da tarde, eu sei que o horário já avançou, já estourou tudo, mas eu vou falar. Eu falei, fala que o teu servo te ouve. E aí assim, eu me decepcionei profundamente, porque ele falou, vamos tirar uma foto aqui, para registrar esse momento. Quem é flamenguista fica do lado esquerdo. Falei, não está vendo coisa boa aí. Ele falou, os flamenguistas ficam aqui do lado esquerdo. Eu falei, cara... Aí eu não aguentei, eu falei, sábado é campeão. Aí ele começou a revelar o coração dele, botafoguense. Eu falei, coitado. Acabou aquele momento, tirou a foto e tal. Aí eu estava muito feliz, estava conversando com o meu pastor, com outros pastores. Aí nós fomos embora, eu fui pegar o carro no estacionamento. Entrou aí a Cristiane. Aí quem vai passando? O pastor Marcos. Falou, tchau, irmã. Aí a Cristiane abaixou o vidro do carro para falar com ele. Oi, pastor. Ele fala para o teu marido que no dia que ele parar de torcer para o Flamengo, na próxima semana Deus vai dar um carro 0 para ele, e ele vai parar de andar de carro velho. Eu falei, cara, que decepção, cara. Que decepção, cara que eu admirava. Eu falei, que decepção. Eu falei, pastor, tu vai aturar, porque sábado eu vou ser campeão. Ele falou, estou com um secador enorme ligado. Eu falei, vai queimar teu secador. Vamos lá, eu acho que agora você já riu, já me deu confiança, agora eu posso pregar a palavra. Então vamos para a palavra. João capítulo 6, verso de número 1. Ah, pastor, não vim aqui para ouvir do Flamengo, não. Irmão, essa aqui é a casa de Deus. É a casa do Pai, onde os filhos se reúnem. Que às vezes tem uns irmãos que são mais santos do que todo mundo, né? Fala que irmão pecador, que pastor pecador falando do Flamengo. E se der mole, a gente é campeão hoje também. Vamos lá. Versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão
vinha ter com ele e disse a Filipe: aonde compraremos pães para lhes dar a comer? Vamos pensar no cenário. Jesus atravessa o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, e atrás de Jesus vem uma multidão. Jesus está atravessando, Fabiano, num barco. Mas a multidão não vem no barco, a multidão dá a volta. Porque o mar, a gente lê mar, e a gente tem a mentalidade como carioca, quando fala mar, a gente se remete lá à Barra da Tijuca, Recreio, mar aberto. Mas o mar da Galileia, na verdade, é um lago. É um lago muito grande, extenso, chamado também de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. De uma margem você consegue ver o outro lado do lago. É onde está um outro país chamado Jordânia, onde tem umas montanhas chamadas Colinas do Golã. E aí Jesus atravessa da Galileia para outra ponta. E quando ele chega lá, Jesus vê uma multidão numerosa, é muita gente. E essa multidão está indo atrás de Jesus por quê? Por causa dos sinais. E eu quero dizer, nós não somos aqueles que correm atrás de Jesus por causa dos sinais. Mas nós, por crermos em Jesus, os sinais vão correr atrás de nós. Não, você não entendeu. Nós não vamos ficar correndo atrás de sinais. Ah, ali está tendo um negócio ali está tendo uma outra coisa. Não, nós por crermos em Jesus, nós vamos ver os sinais nos acompanhar. Porque a Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Escuta o sinal do carro da Juju, a habilitação dela, porque creu. Creu no Senhor. Escuta, tem sinais que estão para se manifestar. Ainda não, porque você ainda não creu. Ainda não, porque tem sinais que você precisa amadurecer. Outros sinais têm um tempo determinado, mas vai acontecer. E aí Jesus olha, enxerga aquela multidão se aproximando, e o verso 3 diz que Jesus sobe a montanha, se assenta com os discípulos e ele começa a ensinar. Pensa que aula, pensa que pregação. Jesus sentado no monte, 6 de um lado, os outros 6 do outro lado, e uma multidão sentada para ouvir Jesus. E aí o verso 5, parece até uma pegadinha. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, vira para o Filipe e diz: aonde compraremos pães para dar para comer para essa turma? E eu quero hoje parar nessa pergunta: aonde a gente vai comprar pão para dar para essa turma toda comer? Essa pergunta é uma pergunta que está falando a respeito de lógica. E às vezes, nós não acessamos alguns milagres de Deus, porque a nossa mente está sempre fazendo conta segundo a lógica. E nós nunca vamos experimentar milagre, porque a nossa mente está computando logicamente. Não, milagre não está ligado à lógica. Milagre está ligado à fé. Eu vou repetir para você, porque tem gente que está me ouvindo e pensando assim: é porque o senhor é pastor e para o senhor é fácil. Eu quero responder para você: não é o fato de eu ser pastor, mas é o fato de você ter fé. Não é o fato de uma posição de alguém, mas é o fato do seu posicionamento de fé. Jesus vira para o Filipe, e o Filipe pode ser eu e você hoje. O Filipe pode ser eu, Jesus dizendo assim: aonde a gente vai comprar o terreno para construir a igreja?
O Felipe pode ser você hoje dizendo, aonde você vai comprar a sua casa própria? Felipe pode ser você. Felipe pode ser você hoje dizendo, qual vai ser o dia do batismo do seu filho, do seu marido, da sua esposa? Felipe pode ser você. E aí o Felipe diz assim, aonde nós compraremos pão para lhes dar a comer? Verso 6, Jesus faz essa pergunta, Felipe, aonde a gente vai comprar pão para essa turma comer? Aí no verso 6, diz, mas dizia isso para fazer o quê? Para experimentar. Jesus fala isso. Esse termo experimentar significa tentar ver algo que pode ser feito. Jesus estava querendo saber do coração do Felipe, será que ele pode fazer algo para ser feito? Jesus às vezes olha para nós e nos dá alguns desafios, que a gente olha e diz assim, cara, como é que isso vai acontecer? Porque se você pegar um papel e escrever, a lógica não fecha, não bate. Se eu fosse andar pela lógica, você não estaria sentado nessa cadeira, você não estaria olhando para essa tela. Se eu fosse andar pela lógica, a gente não estaria nesse endereço. Se eu fosse andar pela lógica, se a minha família fosse andar pela lógica, meu pai não seria pastor, eu não estaria em Realengo, eu não estaria casado com a Cristiane. Se fosse pela lógica, a gente não ia casar em 2001, porque a lógica dizia, não dá. A lógica dizia, não tem condições. Quando a gente saiu da rua Manaus, na verdade, quando a igreja saiu da casa onde eu e o Cristiane estávamos morando, ali na Marechal Maciano, nem lembro o número, nem quero lembrar. A igreja estava na sala da minha casa. E aí ficamos um mês. A proprietária falou assim, olha, eu não aluguei para você fazer igreja aqui não. E se for para fazer igreja, me dá o imóvel de volta e sai daqui. Eu falei, não, mas eu não quero fazer igreja aqui não. Eu só estou reunindo aqui porque aconteceu uma dificuldade. A gente teve que entregar o imóvel onde a gente estava estabelecido. Mas eu já vou sair daqui. Eu comecei a procurar. O último lugar que eu queria ir era uma rua que tem ali. Rua Manaus. Do lado do SAS. Era o último lugar que eu queria ir. Eu não tenho nada contra o Mateus. Não tenho nada contra a Marinês, contra a Andressa. Não tenho nada contra quem mora lá. Mas eu não queria ir para aquele lugar. Procurei em tudo que é lugar. Fui na rua Nilópolis, achei um galpão. Falei, esse galpão está perfeito. Peguei o contato, fui lá em Honório Gurgel, onde estava a imobiliária, sentei na mesa da corretora, da advogado, sei lá que era. Ela falou, olha, para alugar esse imóvel é X, já era fora da minha lógica. E você vai ter que me dar esse documento. Eu reuni todos os documentos, fui lá. Ela falou, para que você quer alugar? Eu falei, eu sou pastor de uma igreja. Ela falou, não dá para alugar para você. Eu falei, por quê? Porque eu não quero. Eu falei, mas porque eu sou crente? Não vou alugar para você. E ficou olhando isso para mim, ó, com cara de psicopata. Eu falei, cara, que raiva dessa mulher. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Ele falou, tem uma casa ali na rua Manaus, em cima do pastelaria, e tem um terraço na frente. Aí a Santa Irmã de Deus ali falou, vamos ver, amor. Ela, eu tive até uma ideia, quem sabe a gente mora na casa e a gente faz o terraço da igreja. Eu falei, Cristiane, pelo amor de Deus. E aí tinha um irmão do lado que abraçou a ideia junto com a pastora. E os dois começaram um complô contra a minha vida. Menos de um mês a gente estava na rua Manaus.
eu perdi minha casa e fui morar dentro da igreja para poder pagar as dívidas que a gente tinha contraído. Porque eu aprendi com meu pai que a gente não tem que dever nada a ninguém, senão o amor. Falei, caramba, e agora como é que vai ser? Tem que pagar o aluguel, a gente tem que pagar a dívida. E de novo essa santa mulher teve uma ideia. Vamos vender comida. Eu falei, mas como? Ela falou, vamos pegar um pouco da entrada que tem da igreja aqui, a gente compra o material e a gente começa a vender. Deus vai nos abençoar. E na época, a maioria da igreja, todo mundo desempregado. Todo mundo. E ela falou, olha, quem quer ajudar? A gente vai vender quentinha para a gente pagar a dívida, pagar o aluguel aqui. E ela acordava 5 horas da manhã, ela não sabia cozinhar ainda muito bem. Ela era auxiliar de cozinha da Joana. E ela descascava os legumes, 6h30 a Joana chegava. Eu saía de casa 10h30, 11 horas, com um isopor cheio de quentinha para entregar em tudo que é lugar. E às vezes eu pegava o 6, 8, 9 para ir lá para Madureira, para entregar quentinha lá em Madureira, que o pai da Gabriela vendia. E lá ia eu com uma vergonha do tamanho do mundo, com um enorme de um isopor, cheio de quentinha, todo enrolado. Mas eu estava lá chorando, falando, Deus, não aguento mais isso aqui. Mas eu vou até o fim. Porque às vezes, as pessoas veem o pastor Júnior aqui, vê a pastora Cristiane. Escuta, eu não caí de paraquedas não, irmão. Caí não. Tem história na minha carcaça, irmão. Tem muita luta aqui. Tem muita lágrima. Tem muito joelho dobrado no altar daquela igreja. Fica tranquilo que ainda não é o gol do Flamengo. E a gente começou a pagar as dívidas todas da igreja. Pagamos a primeira parcela, a gente saiu devendo o local. Eu fui até o português e falei, olha, eu quero honrar o compromisso. Ele falou assim na minha cara, você é um moleque, cara. Eu falei, eu não sou um moleque. Você é um moleque, eu tratei com seu pai, mas você é um garoto, você é um moleque, você não vai pagar. Eu falei, não fala isso. A minha vontade era de chapar a mão na cara daquele portuga, mas largar o aço em cima dele. Eu falei, eu não sou moleque, só faço aí 10 promissórias. Na época a gente saiu devendo R$7.000. 7.000 em 2007 era grana. Hoje é grana. Em 2007 era muita grana. Faça aí, ó, 10 promissórias de R$700. R$700 hoje. Eu caso de novo com essa mulher e faço lua de mel em Cancún com ela, irmão. Ainda tiro foto e posto lá no grupo da igreja para você ficar com inveja. Em 2007, 700 conto, era grana. Ele falou, eu vou fazer aqui 10 promissórias, mas eu sei que você não vai pagar nenhuma, porque você é um moleque. Ah, cara. Já viu aquele filme De Volta para o Futuro, quando chama o cara de frango? Chama o pastor de moleque para tu ver. Eu ficar virado, quando eu ia entregar aquelas quentinhas, eu falava, eu não sou um moleque. Eu vou pagar aquele... Vou pagar. Irmão, quando a gente pagou a última promissória, zerou todas as dívidas. Cada mês um falava assim, eu não posso mais vir ajudar na quentinha, porque abriu uma porta de emprego para mim. Não posso mais vir, porque... A última pessoa foi a Joana. Pastor, não posso mais vir ajudar, porque abriu uma porta de emprego para mim e vou começar a trabalhar. Quando ela falou, eu vou começar a trabalhar, a gente pagou a última prestação. E eu nunca mais vou vender quentinha na minha vida. Nunca mais. Pastor, por quê? Porque essa etapa eu paguei. Essa etapa eu cumpri ela até o fim. Porque tem gente que fica dando ciclo, volta e mais volta. Sabe por quê? Porque você não pagou a etapa que você tinha que pagar.
você não manifestou, sabe, o nível de fé, você não apresentou para Jesus aqui, ó, tem 5 pães e 2 peixes aqui. Você sempre ficou dando, sabe, marcha ré. É tempo da igreja entender o propósito de fé que Deus tem para a sua vida e para essa casa. E você dizer, eis-me aqui, eu vou caminhar debaixo da revelação que Cristo tem para a minha vida. Só começou na sua vida, Juliana. Deus ainda quer fazer muito mais. Esse carro, essa habilitação é só uma fagulha daquilo que Deus pode fazer através de você. Agora entenda, você precisa de um posicionamento de fé, não é sentimento. Eu e a pastora não sentíamos nada, eu só sentia, sabe o quê? Vergonha. Era o que eu sentia quando eu entrava no meu 89, com aquele isopor enorme, cheio de quentinha. E ainda sempre alguém parava do lado e perguntava, o que você tem aí? Só para, sabe, mexer mais ainda com o ego. É que eu estou entregando quentinha. Ah, tu vende quentinha. Vontade de falar, e você, cuide da tua vida. Porque eu estava no maior perrengue, irmão. E sempre aparece alguém para empurrar o dedo na tua ferida. Mas escuta, Deus permitia, sabe por quê? Porque Ele estava me aperfeiçoando para chegar aonde eu estou hoje. E Ele está me aperfeiçoando para chegar onde eu vou chegar amanhã. E a cada dia, sabe, Cristo vai sendo manifesto e revelado na minha vida. Você consegue entender isso que o pastor está dizendo? Pastor, por que o senhor está contando essa história? Porque foi a história da multiplicação na nossa vida. Quando a gente chegou na Manaus, a gente não tinha condição de pagar o aluguel da Manaus. Era R$350 na época. A gente pagava R$350 mais 700 para o português. R$1.050 todo mês. Eu falava, como eu vou conseguir isso? Como eu vou conseguir isso? Como eu vou conseguir isso? Todo mês a gente fechava. Quando a gente pagou tudo, ficamos lá na Manaus, nem sei quanto tempo, nem quero lembrar. Quando foi a hora de ir embora, e a gente veio para esse espaço aqui, era para pagar 3 vezes mais do que a gente pagava lá. Eu falei, Cristiane, é muita coisa. Ela falou, meu amor, quando a gente entrou lá, a gente não tinha nada, só quentinha. E Deus vai respaldar outra vez. Entramos aqui, Deus respaldou, a gente está aqui, vai fazer 8 anos. Todos os meses em dia. Aluguel, a luz, os compromissos financeiros, em dia. Andando de cabeça erguida, olhando nos olhos, não baixando cabeça, não. Olhando nos olhos, sabe por quê? Pastor, com orgulho? Não. Fidelidade de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus. Manifestação de milagre de Deus a cada mês. No primeiro mês eu falei, Deus, como é que vai ser? Escuta, a gente não conseguia encher a metade da igreja aqui. Teve um dia que alguns jovens foram lá para casa. E aí eu peguei o controle da televisão, fui botar no YouTube, no canal da igreja. E aí fui pegar os vídeos mais antigos, para a gente rir um bocado. E aí apareceu o vídeo da inauguração daqui. E alguém falou, e a igreja estava vazinha, né, pastor? E aquele dia a igreja estava lotada. Era o dia da lotação da igreja. E alguém viu e falou assim, estava vazio, né? Sabe por que a cada dia a gente ia rompendo em fé? Cada dia um degrau. Cada dia a gente vencia um gigante. Pastor, e hoje? Cada dia eu estou vencendo outro gigante. Agora o nível mudou. Agora a batalha é em outro nível. Sabe por quê? Porque aquela batalha daquele nível eu já venci. Agora eu estou lutando batalhas de outros níveis. E eu quero que você se prepare, porque amanhã vão vir batalhas de níveis maiores. Talvez 3, 4 vezes mais o que a gente vive aqui. É o que está esperando daqui a pouco. E pastor, como é que está o coração? Pronto para a batalha, meu irmão. Sabe por quê? Quando eu olho para trás, eu lembro lá atrás, quando eu comecei, Deus foi fiel.
No meio da jornada, Deus foi fiel. E amanhã Ele vai continuar sendo fiel. Lá atrás Ele providenciou. No meio da jornada providenciou. Amanhã Ele vai continuar providenciando. E agora eu quero dizer para você, tem alguns cenários que Deus coloca a gente para experimentar o nosso coração. Eu quero saber como é que está o coração. E olha o que diz o texto. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava. Escuta, os discípulos estavam sendo experimentados, mas Jesus está no controle. Olha para o seu vizinho e diz assim: eu e você estamos sendo experimentados, mas Jesus está no controle do plano todo. Está tudo no plano dele, irmão. Nós estamos sendo experimentados, mas ele está tudo no controle. Eu quero dizer, nessa noite, está tudo no controle de Deus. Eu é que estou sendo provado. Eu é que estou sendo experimentado na minha fé. Para a gente encerrar, verso 7. Filipe vai responder, respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão? Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Sabe o que o Filipe estava dizendo? Ô Jesus, só um momento. É quase um ano de trabalho e não dá para essa galera toda comer. Porque um denário, um dia de trabalho, 200 denários, quase um ano inteiro de um trabalhador braçal. E a conta ainda não fechava. Sabe por quê? Porque a conta não fecha na tua lógica. A conta fecha e multiplica por causa da fé. Versículo 8, e eu encerro. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Agora olha o final da frase. Mas o que é isso para tanta gente? Eu quero dizer para você, talvez você esteja olhando para a provisão que Deus te deu, dizendo: mas o que é isso? Talvez você esteja menosprezando a provisão de Deus na tua vida, dizendo: mas o que é isso para o problema que eu vou resolver? O que é isso aqui para o tamanho da conta que eu tenho para pagar? O que é isso aqui para o tamanho da dificuldade que eu estou enfrentando na minha casa? O que é isso aqui para o tamanho do desafio que eu tenho pela frente? Eu quero dizer, é a matéria-prima para Deus fazer um milagre acontecer na sua vida. O que você tem é matéria-prima na mão do Senhor para um milagre acontecer. Então não despreze, não menospreze o que Deus te deu. Esse tema desse mês, X, está baseado num livro chamado X, Multiplique o Potencial que Deus te deu. Eu estava lendo, e esse autor, ele já vendeu milhões e milhões de livros. Mas quando ele foi escrever o primeiro livro dele, ele pegou uma folha de papel e começou a escrever. Aí ele olhou: isso está ruim. Pegou outra folha e foi escrever: isso também está ruim. E pegou outra, e outra, e outra, e outra, e foi escrevendo, e ele olhava: nada disso presta. E ele começou a entender que ele não servia para escrever. Até que ele descobriu, até que ele entendeu: o que eu tenho é o potencial que Deus me deu. Eu vou sentar e vou escrever, porque aquilo que eu escrever pode abençoar a vida de alguém. Ele hoje é um dos maiores escritores que existem, evangélicos, no planeta. E aí ele reuniu a equipe dele depois de lançar um livro que estourou. Ele falou: olha, nós vamos distribuir nossos livros. Começou a distribuir para pastores, para abençoar ministérios.
E ele foi, no final do ano, fechar a conta, falar quantos livros a gente doou para pastores no mundo todo. E aí o pessoal do staff dele falou assim, olha, esse ano a gente distribuiu 33 mil livros. Ele falou, que mesquinharia. No próximo ano nós vamos distribuir 250 mil livros. Aí o responsável pela conta começou a fazer a lógica e falou assim, ô, pastor, não dá não. Ele falou, não estou perguntando se dá. Eu estou falando que nós vamos distribuir. Não é melhor o senhor orar antes? Não estou falando que a gente vai orar. Eu estou falando que nós vamos distribuir 250 mil livros para pastores que precisam desse material para abençoar o ministério deles. A equipe entendeu e começaram a distribuição. Só que um empresário ficou sabendo do projeto dele, falou, vamos tomar um café junto? E no café ele falou assim, olha, eu soube que você está distribuindo literatura para abençoar pastores do mundo inteiro. E eu quero participar disso. Está aqui um cheque com tantos $1000 para você te ajudar a imprimir esse material todo e você distribuir. No ano seguinte ele distribuiu 272 mil livros materiais para abençoar pastores. A equipe reuniu e falou, caramba, a gente ultrapassou aquilo que a gente ia pensar. Ele falou, então, ano que vem a gente vai distribuir 1 milhão de livros. Só que dessa vez a equipe não retrucou, porque eles entenderam. Não é pela lógica, é pela fé. Naquele ano seguinte, eles distribuíram 2.700.000 livros. Já distribuíram ao todo mais de 30 milhões de literaturas para abençoar pastores em todo o globo terrestre. Sabe por quê? Porque não se limitaram, mas multiplicaram o talento que Deus deu. Você pode multiplicar o teu talento. Você pode multiplicar o que Deus colocou diante de você. Eu queria que você ficasse em pé, nós vamos orar.